E o tal do... Uma coisa que eu queria perguntar para você, nos filmes que relatam o budismo, eu via muito a questão do voto de silêncio, né? Que os monges, pelo menos nos filmes, não sei se na prática ocorre isso. Existe isso mesmo hoje em dia, para a pessoa se ordenar como monge, você vai ter que ficar um tempo sem conversar com ninguém, ok. Mas assim, pelo menos prática, como se fosse um jejum, né? Fazer voto de silêncio. Existe e por quê? Não existe isso enquanto prática propriamente dita, ou seja, você precisa fazer um voto de silêncio para que você seja um monge. Isso não existe. E aí sempre falando na linhagem Soto Zen, né? Mas o silêncio é muito importante. Perdão. O silêncio é muito importante. Só um minuto que eu preciso falar isso. Tá vendo, mulheres? Tá vendo, amor? Tá vendo? Às vezes o homem também precisa Escuta ficar... Todos nós. Esse que é o lado bom, o lado bonito do budismo. Ele é universal, ele não discrimina de certo, errado, mulher ou homem. Todo mundo precisa ficar quieto. E aí, essa é a importância. O silêncio, ele tem um lugar essencial para a gente desapegar das palavras, né? Ah, sim. A gente compreende o mundo por meio das palavras. Isso é uma coisa muito interessante do Zen. O Zen, ele nasce numa perspectiva que contrapõe-se ao erudismo que acontecia no budismo. Ou seja, uma casta mais alta utilizava-se do budismo como um meio de controle social, e parte desse controle social era por meio da escrita e da leitura, que a maioria das pessoas eram analfabetas, né? Então, o budismo Zen, ele nasce como uma contraposição a essa transmissão, ou seja, a compreensão de que aquela pessoa é iluminada porque ela leu muito. E aí ele vai na contramão e fala, não, independente da palavra, a gente compreende a realidade, a gente compreende a iluminação por meio da experiência. E aí a gente vai sempre ter que trazer, para a filosofia isso é importante, né? Tem até linhagens de filosofia que vão colocar exatamente a linguística como aspecto principal, porque as ideias são formadas a gente só consegue pensar porque a gente tem um cérebro que consegue sintetizar símbolos, né, em significantes, significados e tudo mais. Enfim, estou entrando em devaneios aqui. Mas a questão principal a gente só consegue compreender o mundo da forma como a gente compreende hoje, né? Como a gente aprendeu a ser só por meio de palavras. Então eu vou pegar isso aqui e falar caneca. Se eu não conseguir falar caneca, eu não consigo entender que isso é caneca, né? Diz-se, né, que na Grécia Antiga, vinho e céu usava-se a mesma cor, né? A mesma palavra para a mesma cor, tanto para o vinho quanto para o céu. O vinho, cor de céu. Mas de forma que acredita-se que não era capaz de ver aquela cor se não existia uma palavra. Seja como for, a gente só aprendeu a decifrar o mundo por meio das ideias, por meio das palavras. Então a gente fala no Zen que uma pessoa que vê uma criança, melhor, analfabeta, que vê o céu azul e não consegue dar nome para o céu azul, capturar a essência dos ensinamentos. Que legal, cara. Muito interessante. Cara. Isso que é a gente poder transcender as próprias palavras. Às vezes a gente precisa ficar quieto para compreender a palavra, o mundo além das palavras. Que legal. Então, isso é muito interessante. A gente complexifica demais. Mas uma criança é pura, ela é um ser iluminado, ela compreende o mundo, uma criança analfabeta, né? Analfabeta não no sentido de ler e escrever, mas que ainda não sabe pronunciar. Ela não tem tantas preocupações, tipo assim, não se preocupa com as contas de amanhã, trabalhar e tal, já vê o mundo de outra perspectiva, digamos assim. E não só isso, para além da forma. Para além do que a gente... Imagina, eu estou aqui te falando céu azul... Não entende o que é uma coisa, o que é outra, só aproveita e aceita. Isso é um momento presente em última instância. Fica buscando perguntas, né? É o momento presente em última instância. Imagina, eu estou te descrevendo o céu azul e enquanto eu falo, você imagina o céu azul na sua cabeça. Uma criança que não tem esse recurso para conseguir compreender isso, mas mesmo assim compreende.
ela está vivendo esse momento presente de uma forma muito mais enraizada, intensa do que a gente. Legal. Porque a gente tem sempre uma instância, né? A gente sempre tem um mediador, que é a cabeça. Ah, não, se eu não pensar, eu não estou conseguindo entender. E outro tema também dentro do budismo, que até o mestre Mokugen ele citou quando ele veio aqui, só que acabamos que não entramos tanto em detalhe, a questão da prática da mendicância. Por que ela serve de fato? Qual o objetivo principal disso? No período de Shakyamuni Buda, como eu disse, ele só comia o que era dado. A prática da mendicância era muito importante desde o nascimento do budismo. Era a ideia de que você não tem nada que é seu. A única coisa que os monges tinham era um manto, um para frio, outro para calor, e a tigela. E até hoje é isso que se perdura, né? Quando você faz a ordenação monástica, fala-se que você recebeu a transmissão do manto e da tigela, que são as coisas, ou seja, roupa para vestir e comida para comer. São as coisas, o que nos mantém vivo. O que é a vida, né, no final de instância? Né? É comer e se proteger das intempéries, né? A roupa tem esse sentido também. Então você recebe o manto e a tigela. Então os monges praticavam a mendicância como forma de se alimentar. Né? A prática se perdurou ao longo dos séculos, creio eu, porque o budismo foi se adaptando. Hoje existem mosteiros, que na época do Buda não existia, tudo mais. Então, existem pertences, de certa forma. Os monges, quando eles estão no mosteiro, eles têm uma coisinha ou outra, né? Tem a lâmina de barbear, né? Para fazer a cabeça, para fazer a barba, essas coisinhas. Mas a ideia é largar a mão de tudo e poder se dedicar exclusivamente para a prática. E a mendicância como forma de prática, né? Ou seja, eu não tem ego na mendicância, né? Por várias vezes já me deparei com pessoas que começaram a pedir dinheiro na rua, né? Que é uma situação muito triste, e fala que eu tô muito constrangido de fazer isso, de ter que vir aqui te pedir, né? Porque mexe muito com o nosso ego, né? A gente falar, não tenho nada, você pode me dar alguma coisa? Pô, isso é triste que a gente vive numa sociedade que as pessoas são obrigadas a fazer isso, né? Mas a mendicância tem algo que ele faz ali na rua na hora de receber essas doações? Tipo uma dança, cantar uma canção ou nada disso? Como é que é? Eu ainda não fiz. A gente, quando chegar lá no Japão, eu vou fazer, eu te conto direitinho. Mas, até onde eu sei, a gente recita um sutra, né? É um sutra. É um sutra, né? A gente tem vários sutras. Fica-se com um sininho, né? Com a tigela, onde recebe. E aí o sininho. E aí a pessoa, quando doa, você recita o sutra. Aqui no Brasil é muito estranho. Até acho que não é muito recomendado a prática da mendicância, porque não é muito bem visto, né? Culturalmente, não é algo legal. As pessoas acham assim meio... Não entendem, né? Não entendem. É algo... Né? Lá, as pessoas realmente acham... Elas reconhecem que estão recebendo algo em troca com isso, sabe? Acho que é isso. Aqui a gente poderia ter, talvez, uma perspectiva de um padre fazer uma oração. Imagina, um padre, você dá uma moedinha para o padre, ele te... da água benta. Para o católico, isso é um negócio, com certeza estaria, né? Para o evangélico, deixa 10% para a igreja. Alguma coisa assim. Então, eles estão acostumados mais com essa... com a cultura daqui, né? Aqui não faria muito sentido, né? A gente recitar um sutra, as pessoas talvez não se sentam tão...